Bom, e aí pessoal, dando aqui continuidade a mais uma videoaula sobre biologia. Começando aqui uma série de videoaulas sobre citologia, principalmente, sobre as questões da célula, as funções, as organelas, a questão da membrana. Então, começando hoje, vamos começar falando sobre a membrana plasmática. O que seria a membrana plasmática? Podemos dizer que a membrana plasmática seria a proteção da célula, seria ali a fronteira de uma célula, a parte mais periférica de uma célula. Bom, ela tem várias funções, como a interação, como a defesa, como o meio e o órgão que controla essa entrada e saída de substâncias, de moléculas dentro da célula. Sabe, eu acho que a principal função e uma que deve ser bem sublinhada deve ser essa: a capacidade da membrana plasmática de controlar a entrada e a saída de substâncias dentro dela. A essa capacidade nós damos o nome de permeabilidade seletiva, ou seja, a célula propriamente dita, ela escolhe quem entra e quem sai dela, ok? Dentro da permeabilidade seletiva, nós temos dois tipos de transporte, dois tipos de meio como a célula vai fazer esse transporte de substâncias para dentro ou para fora dela. O primeiro tipo de transporte é o transporte passivo. Como diz o nome passivo, é um transporte onde não há gasto de energia para fazê-lo, ok? Dentro do transporte passivo, se divide em três meios de transporte passivo, que é a difusão simples, a difusão facilitada e a famosa osmose. Na difusão simples, o que seria a difusão simples? Basicamente, ela envolve gases, as trocas gasosas, a troca gasosa que o nosso organismo faz através da hematose, através dos alvéolos pulmonares. Como que funciona? As células que vêm das veias, as células que vêm para os nossos pulmões, elas vêm ricas em gás carbônico. Em contrapartida, quando nós inspiramos, nós enchemos nossos pulmões de gás oxigênio. O que acontece basicamente? É feita uma troca gasosa, é feita uma troca entre o gás oxigênio e o gás carbônico. Mas como que acontece isso? E isso se deve ao fato, à difusão simples. Como? A difusão trabalha e o transporte passivo trabalha com o quê? Com a diferença de concentrações. Ou seja, se a célula vem com muito gás carbônico e pouco gás oxigênio, e nossos pulmões estão com muito gás oxigênio e pouco gás carbônico, o que acontece? Esse gás carbônico que está nas células, ele sai das células em direção, a grosso modo, aos nossos pulmões, para ter um equilíbrio. Ao mesmo modo que o gás oxigênio que sai dos nossos pulmões vai para as células, a grosso modo, eu digo, para fazer esse equilíbrio. E assim é feita a troca gasosa. Porque o nosso organismo, nossas células, elas sempre buscam o equilíbrio de concentrações. Então, se eu tenho muito gás carbônico fora e pouco dentro, é certo que esse gás carbônico vai entrar para que haja um equilíbrio. Ok? Essa é a difusão simples. Já a difusão facilitada, ela já não é por meio de gases, mas sim por algumas substâncias que são grandes e que não conseguem passar pela membrana. Então existem alguns, digamos, canais, algumas proteínas que fazem essa passagem. Ok? É como se, pensando assim, uma analogia, é como se fosse uma caixa sendo empurrada por alguém. Já que ela não passa em uma porta pequena, por exemplo, passa só numa porta grande, por ser uma molécula, uma substância muito grande, então ela precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho. Mas detalhe, esse empurrãozinho ele não envolve energia, ele é um super facilitado, super simples, ok? Existe o terceiro, que é a osmose. O que envolve a osmose? A osmose envolve o transporte de água, H2O. A osmose, ela envolve água.
Então, envolve água entre dois meios, o meio intercelular, que é dentro da célula, e o meio extracelular, que é ali em volta, a periferia da célula. Ok? Dentro disso, existem três tipos de transporte pela osmose. Existe onde o meio é hipertônico, ou seja, a concentração de soluto, um soluto qualquer, é maior fora da célula do que dentro da célula. Qual é a lógica? A célula vai perder líquido e água para tentar dissolver esse soluto que é maior. É isso que acontece para tentar equilibrar as concentrações de soluto. E quando eu digo concentração, eu não digo quantidade. Eu digo concentração. A mesma concentração em determinada quantidade de solvente. Ok? Existe também o meio isotônico, ou como a palavra já diz, o radical iso, ele significa o mesmo, né? Então, ela se mantém inalterada, ela não perde nem ganha água. E existe o meio hipotônico, onde a célula ela é mais concentrada do que o meio externo. Sendo assim, ela acaba ganhando mais H2O ainda, mais água ainda. Sendo que no meio hipertônico, a célula acaba enrugando, ficando menor, diminuindo seu tamanho devido a ela perder líquidos. No meio isotônico ela se mantém inalterada e no meio hipotônico ela acaba sendo estufada, ela se incha devido a receber mais líquidos ainda, mais água ainda. Ok? Este é o transporte passivo. Ele é dividido novamente em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples, gases, oxigênio e gás carbônico principalmente. Difusão facilitada, grandes moléculas que não conseguem passar pela membrana, precisam de um caminho para passar. E osmose, a água. Ok? Esse é o transporte passivo. O transporte ativo, como diz a palavra, ele precisa de energia, de ATP, para poder fazer o transporte através da membrana. Ok? Então, primeiramente, o primeiro ponto que eu gostaria de tocar é em relação à bomba de sódio e potássio. No meio intracelular, no meio dentro da célula, a célula possui muito potássio, dentro dela muito potássio e pouco sódio. Muito potássio e pouco sódio. Ao contrário que no meio extracelular, fora da célula, tem muito sódio e pouco potássio. Qual seria a lógica? Se fosse no transporte passivo, seria o que? Sairia potássio de dentro da célula para tentar fazer esse equilíbrio do meio intracelular com o extracelular, e entraria sódio para dentro da célula para também fazer esse equilíbrio, já que dentro da célula tem pouco sódio e fora tem muito sódio. Percebe? Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque isso não é interessante para a célula. A célula não precisa de mais sódio, ela precisa de mais potássio. E ela quer excretar o sódio, ela quer eliminar aquele sódio que ela tem. É por isso que existe um mecanismo, uma proteína transportadora dentro da célula que faz isso. Por que bomba? Porque ela faz força, ela inverte o ciclo. O que seria natural? Saída de sódio, saída de potássio, entrada de sódio. Ela faz o contrário. Ela puxa o que é mais naturalmente não entraria na célula e excreta aquilo que deveria entrar. Não sei se você me entende. Ok? O que acontece? É uma proteína onde ela tem dois lados, né? E o que acontece? Vem 3 íons de sódio e aderem ali, gruda, a grosso assim, gruda a chamada ATP, que é uma energia, como se fosse um gatilho, um estopim, que abre essa proteína, essa porta, onde esses 3 íons de sódio são liberados, onde vem 2 íons de potássio, aderem ali, e ela é fechada, e esses 2 íons de potássio entram para dentro da célula. Essa é a lógica. Este é a bomba de sódio e potássio. Também existe dentro do transporte ativo, onde é gasto energia, existe também a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, o que seria? Existem alguns protozoários, algumas bactérias que se utilizam deste processo de transporte para se alimentar.
mas dentro dos seres vivos, do ser humano, do reino animal e do vegetal também, ele é utilizado não para se alimentar, principalmente no reino animal, não para se alimentar, mas como um modo de defesa do corpo humano e dos seres vivos. O que acontece? O que é a fagocitose? A célula fagocita. É como se ela envolvesse algo ou algum agente que trouxesse dano ou algum perigo, algum risco para o seu organismo. Então o que acontece? Células de defesa, ao detectarem algo que vai trazer dano ao seu organismo, ela tenta fagocitar, é como se ela envolvesse até neutralizar esse agente. Ok? É basicamente isso. É um mecanismo de defesa das células para tentar neutralizar os agentes nocivos à sua saúde e ao seu organismo. E já a pinocitose é o mesmo mecanismo, é a mesma sequência, a mesma lógica. A diferença é que, como na pinocitose, são substâncias, são muito pequenas, podemos chamar de líquidas. Então, por ser tão pequeno, ser quase um líquido, podemos dizer assim, ela é o mesmo mecanismo, só que de líquidos. Ok? Basicamente isso. Fagocitose de sólidos e pinocitose de líquidos. Ok? Nessa videoaula você viu então a questão da membrana plasmática, principalmente da permeabilidade seletiva, que é a capacidade da célula de escolher e de selecionar aquilo que entra e sai dela. Você viu que existe o transporte passivo, onde não envolve energia, o transporte ativo, onde envolve gasto de energia. Dentro do transporte passivo existe a difusão simples, que são de gases, a difusão facilitada, que são de substâncias, moléculas grandes, e a osmose, que é da água. E existe também o processo de transporte ativo, onde há gasto de energia, na bomba de sódio e de potássio, ok? Existe também a fagocitose, que é o que? A célula engloba partes sólidas, agentes que podem ser nocivos à saúde, e a pinocitose, que é de agentes líquidos, ou de moléculas muito pequenas, que não podem ser fagocitadas e sim pinocitados, ok? É isso, muito obrigado, curte aí embaixo, valeu!